Alô, alô, galera, começando mais um podcast de letra e, afinal de contas, numa decisão monocrática, como diria Alexandre de Moraes, vamos fazer a prévia do Brasileirão na semana que vem. Como tem as finais, óbvio que a gente até falou de grandes finais do Paranaense, já falamos sobre a decisão do Paranaense, eu, Bório e o Ricardo, mas vamos falar agora de um assunto, e aí eu vou puxar uma mensagem que eu recebi pelo menos umas 4 semanas ou 5 semanas seguidas, lá atrás, na primeira fase do podcast. A gente falava muito sobre grandes jogos, sempre falou sobre grandes jogos, mas o que nos dizia, o que essas mensagens diziam? Vocês têm que falar de jogos de todos, não só das vitórias do Atlético, do Curitiba e do Paraná, não só desses jogos. Então tá bom, vamos falar também de outros jogos, jogos inesquecíveis do futebol paranaense em campeonatos brasileiros. Eu acho que, né, Bora e Ricardo, a gente não vai nem conversar muito sobre os dois títulos, né? De Curitiba 85 e de Atlético 2001, porque isso a gente já dissecou 200 vezes aqui no programa, né? E é bem isso, né? São os títulos mais marcantes do futebol paranaense, né? Então não tem, a gente já, como você falou, a gente já deitou e rolou em cima desses dois assuntos aí, né? Vamos partir para itens mais interessantes aí. Itens mais interessantes, vitórias e derrotas inesquecíveis. Assim, eu me lembro, Ricardo e Bório, eu me lembro muito vagamente de jogos super antigos do brasileiro. Eu me lembro que aqui, exatamente onde eu estou gravando, aqui na casa dos meus pais, onde a minha mãe ainda mora, a gente não tinha televisão. E aí foi família, parentada, vizinho, porque naquele tempo tinha o televizinho. E todo mundo foi ver. E, assim, é a primeira memória de acontecimento que eu me lembro, até pelo fato de, desde criança, eu ser muito fã do Zico. E até foi a primeira palavra que eu escrevi, né, na vida, foi Zico. Então, um jogo que, talvez o primeiro flash de memória que eu tenha é o jogo entre Curitiba e Flamengo na semifinal do Brasileiro de 80. A semifinal do estádio do Maracanã, vencida pelo Flamengo por 4-3. Foi 2-0 para o Flamengo aqui, 4-3 para o Flamengo lá. O Curitiba chegou a fazer 2-0, mas acabou tomando a virada. Bório, você lembra assim do jogo mais antigo que você lembra ter assistido? E é claro que isso tudo da história do jogo eu só lembro, eu vi agora, né? Vi depois, porque eu não me lembrava de porcaria nenhuma. Olha, eu tenho uma lembrança, mas é que não envolve o futebol paranaense, mas Não tem problema. mesmo ano. É desse mesmo ano. É Atlético Mineiro e Flamengo. Nossa Senhora! O 3-2, que o Reinaldo estava com o joelho machucado, Zico jogou. Cara, eu lembro, parece que eu vi esse jogo ontem. Assim, é impressionante, aquele jogo foi impressionante. Acho que Para é o muitos, recorde né? de público, né, do Maracanã, do Pior, Brasileirão, né? pior que não. O recorde público do Brasileirão é da final de 83. Olha como eu sei do Flamengo. Flamengo e Santos, aquela final que o Flamengo fez gol aos 40 segundos e teve aquele gol marcante do Adílio, né? Que a bola lançada longa, o Adílio fica sozinho. O Adílio jogou o que nunca jogou na vida, aquele jogo, né? Isso que ele jogava muito. E o goleiro do Santos era o Marola, né? Para não dizer que não tem nenhuma conexão com o futebol paranaense. Ponto 1, veio o Marola. E o Flamengo chega à final passando pelo Atlético num jogo que ainda provoca, Ricardo, muita discussão. O maior público do Couto Pereira, isso não tem dúvida, não é esse o tema da discussão, mas é aquela coisa do Atlético. O Atlético abre 2-0 contra o Flamengo, tinha perdido por 3-0 no Maracanã. Eu me lembro desse jogo, uma quarta-feira à noite, a gente acompanhando o jogo passando na TV Globo. E depois, no domingo, o Atlético abre 2-0 no intervalo e aí volta e não consegue fazer o terceiro. E eu me lembro de uma vez que o Hélio Alves deu uma entrevista para o Gil Rocha. Eu tenho que chamar o Gil para participar um dia do programa, porque é tanta história que o Gil está no meio. E ele falava,
eu não, a gente não foi a gente que queria parar de fazer gol, porque daí começa aquele papo, né? Tá vendido, não sei o quê, máfia da loteria que tinha naquela época. E ele falou: não, simplesmente era o Flamengo do outro lado, então a gente não conseguiu. E esse jogo, assim, você acha que nem nascido era ainda em 83, né, Ricardo? Não, sou de 86. Esse é outro jogo emblemático, né? Impressionante, porque aquele time do Atlético era fantástico, né? Aquele time do Atlético era excepcional. Mas você estava enfrentando o time que tinha acabado de ser campeão do mundo, né? Pois é. O Flamengo era o Flamengo, era uma seleção, né? Então, é bem isso que o Hélio Alves disse naquela oportunidade, né? Não é porque a gente não queria mais fazer gol, né? Porra, você está tendo ali do outro lado está o Flamengo, pô, campeão mundial, não sei, não é qualquer um não que está do outro lado. E aí o Atlético acabou não fazendo, mas foi um grande jogo, marcante para aquela geração. O jogo mais marcante foi aquele 1-0 no São Paulo, né? No Morumbi, que o Assis fez o gol, foi um negócio espetacular aquela vitória do Atlético contra o São Paulo. Mas, Ricardo, vamos dar um salto no tempo, então, né? Depois dessa informação, né, Uma Bora? década aí. Não, o primeiro jogo de brasileiro que eu lembro de ter acompanhado foi a final de 96, Grêmio e Portuguesa. Não lembro do jogo em si, mas lembro onde é que eu estava. Lembro que eu estava conversando com meu pai, que meu pai estava torcendo para a Portuguesa, porque, por assim, o Grêmio já foi campeão brasileiro, é legal ter um título inédito. Então, assim, eu lembro que meu pai torcia para a Portuguesa, mas, assim, não lembro nada do jogo, mas foi porque eu comecei a acompanhar futebol com meus 10 anos, foi meio tardio. Mas os jogos dos times paranaenses, 97, não passava para cá os jogos, eram raros. Então, eu não lembro de ter visto nenhum jogo de 97 do Brasileirão pela televisão, vi em estádio, mas não vi na televisão. Lembro, acho que de 99, os jogos que a Globo, a RPC transmitia, eu lembro bem da matéria em si, daquela vez o jogo do Lucas lá contra o Kleber do Flamengo, que ele foi para a televisão e falou: eu sou o Lucas. Acho que esse foi o primeiro jogo marcante, assim, e claro, a campanha da seletiva da Libertadores do Atlético. Acho que a partir dali que o futebol paranaense eu comecei a acompanhar mais pela televisão. Antes era mais rádio, estádio ou jornal, né? Essa final que o Ricardo citou é a final do Atlético. Assim, aí você vai dizer, mas não tem nada a ver com os nossos times. Bem, tem, né? Quem que era o técnico do Grêmio naquela época, né? Era o Felipão, que está aqui hoje como diretor do Atlético. E aquela final foi um 2-0 no Morumbi e um 2-0 no Olímpico, né? Que o Paulo Nunes fez um gol logo no início, e daí só o Ailton, né? O Ailton tinha sido o cara do gol, do lance do gol de barriga do Renato, e depois faz o gol do título brasileiro do Grêmio em 96. O Ailton, que já havia sido campeão brasileiro para o Flamengo em 87. Mas aí, Ricardo, você citou, né? Você citou até 97, em que os jogos dos times paranaenses, os jogos de Atlético e Paraná, eram da ESPN. Sim, era Atlético, foi o famoso Paraná, ano, Vitória, Atlético, Paraná, Vitória, Juventude, Portuguesa, se não me engano. Eram esses 5 times que a ESPN transmitia os jogos entre eles. Eu me lembro de um Português e Atlético, eu não me lembro o resultado, mas lembro de ter assistido um Português e Atlético de 97 que passou na ESPN. Mas isso é verdade, né, Bório? Eu me lembro assim de alguns momentos, de algumas eras em que passavam jogos mais facilmente. Eu me lembro em específico de 89, quando o então Canal 12 passou vários jogos daquele Curitiba, né? Inclusive a vitória sobre o Vasco em São Januário, a vitória sobre o Goiás no Serra Dourada, mas depois foi rareando até esse ponto em que hoje é muito difícil a gente ver um jogo dos nossos times com transmissão local, né? A gente vai ter na estreia do Brasileiro Flamengo e Curitiba passando para cá, mas um jogo com a turma do Rio, né? E na verdade, assim, a nossa transmissão caseira, ela foi ganhando espaço na metade final da década de 80, né? Começou com o Vinícius Coelho narrando o segundo tempo, né? Da final contra o Bangu. Quem não sabe dessa história, escuta o nosso podcast sobre televisão. Na verdade, minto, é um podcast sobre a RPC, que a gente fez no aniversário de 60 anos da RPC. Foi bem legal esse programa, bem legal. Carlos Kleina estava com a gente e Janaína Castilho, os dois participaram com a gente do programa.
Então, a partir daí que a transmissão caseira nossa foi crescendo, né? Foi ganhando espaço. Mas depois foi acontecendo tipo montanha-russa, né? Subiu e começou a descer. Hoje é raro você ver mesmo uma transmissão do local, né? Dos nossos times aqui. Então, a gente só vai ver jogo do nosso time quando estiver enfrentando um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, um Vasco, por lá, mais né? que... E lá, né? É bem isso. Aqui não vai ver mesmo. O Ricardo, 97 esse ano, Boris, me ajude. Eu já ia falar errado. Foi um Atletiba de 96, do brasileiro, que foi aquele gol do Oséias, que ele subiu no alambrado. Lembra dessa história, Boris? 96. 96. Foi 1-0 para o Atlético. O Anselmo era goleiro do Curitiba, pegou absolutamente tudo naquele jogo, mas aí no finalzinho o Oséias fez um gol. Assim, é uma festa, assim... Óbvio que hoje a festa do gol é tão legal quanto antes, mas o fato talvez de ser aquele estádio ali atrás na região do... ainda não tinha sido construído todo aquele espaço, né? A arquibancada metálica atrás do gol, foi um êxtase da torcida atleticana que assim, é muito claro de lembrar. E quem quiser tem aí no YouTube facinho, né? Por sinal, estamos no YouTube também a partir da semana passada, hein? Olha aí. Aguente a gente. Ó, que beleza, hein? Ricardo... E aquele time do Atlético de 96 também jogava o fino da bola, né? Muito bom. Eu lembro de ter ido assistir, justamente nas arquibancadas de circo lá, Atlético e Sport, em 96, que o Atlético... Era o Leão versus o Cabralzinho, né? Acho que o Atlético ganhou de 6-2, acho que uma coisa assim. Nossa, isso. Cara, dava gosto de ver aquele time do Atlético jogar. Um toque de bola absurdo, cara, absurdo. Aí inclusive... E a dupla, né, Oséias e Paulo Rink, que só faltava fazer chover, né, no estádio. O Oséias no Atlético foi um negócio absurdo. Assim. Absurdo. O torcedor atleticano que nos assiste ou nos ouve, mais velho, certamente tinha o boné do Oséias. com as trancinhas, né? O boné do Oséias. Uma das primeiras sacadas do marketing do Atlético na era Petralha. Ricardo, você falou, a gente está falando já de 96. 96 tem um jogo muito marcante. E não, infelizmente, não é pelo lado bom, né? Aquele jogo do Atlético com o Fluminense lá nas Laranjeiras, né? Que o Ricardo Pinto foi violentamente atacado pela torcida do Fluminense e não sabia se nem o que ia acontecer com ele, e conseguiu voltar a jogar, mas isso eu lembro. Não vi o jogo lá, mas eu lembro das reportagens de como foi. Assim, você viu o Ricardo Pinto ensanguentado, era um negócio chocante. A gente fala da violência hoje e tal, mas pelo menos isso faz tempo que a gente não vê nos campos aqui no Brasil, né? De jogador ser espancado por torcedores. Foi muito feio, né, Boris? Você já estava na tribuna? Não, ainda não. Mas eu lembro desse jogo aí. Essa coisa foi uma coisa absurda, né, cara? Porque o policiamento lá nas Laranjeiras foi totalmente falho, né? Cara, absurdo. E o Ricardo Pinto foi agredido, se não me engano, com um monopé de uma câmera que bateram na cabeça dele, né? Porque tentaram bater nele com um mastro de bandeira também. Mastro de bandeira, né? Porra, cara, você tá maluco. Aconteceu, o Ricardo falou que não acontece, mas aconteceu em 2022, aí o Paraná e União, né? Não, mas não é o jogador sair ensanguentado porque apanhou, né? Ali foi tipo o jogador estando da pontapé, era pontapé para cá e pontapé para lá, mas não via ninguém com um troço de ferro na mão para espancar. Padre, né? A última vez, talvez, em 2009, a confusão do Curitiba e Fluminense, até o Vasco e Atlético, lá teve aquela confusão, mas era entre torcedores. E nenhum jogador do Curitiba saiu ensanguentado naquela invasão do Couto. Então, isso são dois outros jogos, né? São dois outros jogos tristemente inesquecíveis do futebol paranaense, né? A Curitiba e Fluminense 2009. Eu acho que a questão do rebaixamento ela se torna até menor num caso desse, né? Por conta da violência que aconteceu naquele dia. Fica em segundo plano, né? E você vê como está ligado, né, Cristian? 2009 teve o rebaixamento do Curitiba, que era um jogo, que era um mata-mata ali de rebaixamento, né? E o Curitiba acabou não ganhando. 2013 o Vasco também caiu
e não sei se estava rebaixado ou preza ser rebaixado naquele jogo contra o Atlético, e em 96, na confusão, o Fluminense foi rebaixado. Então, sempre que tem essas confusões, está envolvido o rebaixamento. A conexão existe, mas assim, o fato nele, ele acaba transcendendo. E aí, assim, aquele Atlético de 96, ele vai para a semifinal com o Atlético Mineiro, e aí já entrando no ritmo dos jogos que não foram de sucesso dos nossos times, o Atlético perde no Mineirão, vem para a Baixada, para a velha Baixada, não cabia uma alma mais naquele estádio, e aí o Taffarel resolve virar o São Taffarel da seleção brasileira, né? Porque ele pegou absolutamente tudo, Bório, daquele jogo da Baixada. Cara, esse jogo foi uma coisa de dar pena, né, cara? Pelo amor de Deus, o Atlético não merecia ser eliminado, cara. Não merecia mesmo. Jogou demais, cara. Jogou demais. E é bem isso que você falou. O Taffarel se consagrou, né? Ele mostrou... A gente achou que depois da Copa de 94 já teria... deu agora uma baixada, né? O Taffarel é um ex-jogador. Porra! O cara pegou tudo que podia e mais um pouco, né? Aquela ali garantiu 98 para o Taffarel. Pois bem isso, garantiu a convocação para 98, porque ele já estava meio que, já fiz o meu papel em 94, né? Já fui tetracampeão, agora já posso me encostar aqui, mas, porra, o que esse cara jogou em 96 nesse jogo contra o Atlético Paranaense é fora do gibi. O outro jogo de frustração profunda, Bório e Ricardo, é Curitiba e Portuguesa de 98, né? Sim, esse eu já acompanhei, e para mim é frustrante, não tanto pelo jogo em si, porque o Curitiba acho que abriu 2-0 naquele jogo, né? E tomou um empate. E tinha a chance de fazer o terceiro, o Claudinho perdeu. Mas a campanha do Curitiba naquele ano foi surpreendente. Ele foi terceiro geral na primeira fase, e se eu não me engano, só perdeu 2 jogos na primeira fase. Era um negócio atrás de Palmeiras e Corinthians só. Corinthians em primeiro, Palmeiras em segundo, e o Curitiba era muito favorito contra a Portuguesa. A Portuguesa tinha um bom time, mas pelo momento o Curitiba era para chegar rasgando. Não sei se passasse para a Portuguesa, chegaria na final contra o Corinthians, mas ter caído da forma que caiu naquele terceiro jogo no Couto Pereira, acho que foi uma das dores que o torcedor tem, assim como a perda dos títulos da Copa do Brasil. Ali é quase como se fosse um título perdido. A vaga, na verdade, foi perdida no Canindé, né? Aquele dia em que o Evair e o Leandro Amaral, né? Era o Leandro Amaral? Isso. Acabaram com o jogo, né? Só Leandro na época, é verdade. Por que ele virou Amaral quando ele foi para onde? Para o Vasco ou para o Flamengo? Não, ele jogou no Vasco e foi para o Fluminense, mas acho que no Vasco que tinha outro Leandro. Ávila. Leandro Ávila. Não, o Leandro Ávila era do Vasco dos anos 90. Leandro Ávila era do tricampeonato do Vasco 92, 93, 94. Então, quem será o Leandro que fez o Leandro virar Leandro Amaral, hein? Fica a dúvida. Quando ele foi pro Fluminense, ele já era Leandro Amaral. Se você que está aí acompanhando a gente tem... Lembrei, ele virou Leandro Amaral no São Paulo. Não foi nem no Vasco, foi no São Paulo. E tinha aquele outro Leandro, né? O Leandro, eu acho que era o Leandro que jogou no Corinthians, atacante. O Leandro, né? Atacante do Goiás, né? Isso. Olha só. Foi nessa época, foi no São Paulo que ele viu o Leandro Amaral. E aí, o que acontece? O campeonato depois foi seguindo, o Corinthians acabou campeão aquele ano, se eu não me engano, né? O Corinthians foi bicampeão 98, 99. Aí eu vou lembrar porque eu estava lá. Eu também. Não. Flamengo e Paraná. Não. Então fala do Flamengo e Paraná de 99, que daí eu tenho um outro jogo de 99 para lembrar. 98. Última rodada do Brasileiro. Flamengo e Paraná na Vila Olímpica do Boqueirão. O Paraná precisava ganhar do Flamengo e ainda tinha que torcer para o América Mineiro perder do Palmeiras para escapar do rebaixamento. Foi o gol do Oséias mais comemorado na Vila Olímpica. Eu estava vendo o jogo do Palmeiras e América em casa. E aquele negócio de reboliço, né? Porque era a última rodada, o Paraná caindo, o Paraná estava caindo, porque saiu o gol meio que simultâneo, não foi? O Oséias marcou lá e o Paraná... Foi quarta-feira à tarde essa última rodada, né? Foi. Que eu estava transmitindo Curitiba e Inter no Couto Pereira. O Brasileiro de 98 teve jogos quarta-feira às 4 da tarde.
Foi Não sei uma quem foi o gênio que inventou comemoração, isso. foi uma comemoração naquela Vila Olímpica do Boqueirão, que, meu Deus, parecia que tinha ganho o título, velho. E olha que o Regis ainda pegou o pênalti do Romário ainda. Romário bateu o pênalti e o Regis pegou. E o Flamengo ficou fora do G8 nesse jogo. Acho que Ficou. o Flamengo chegou no jogo brigando para ficar entre os 8. O Flamengo tem alguns momentos aqui que se ferrou, né? Teve aquele da vitória do time do Paulo Baier, que o Atlético escapou do rebaixamento. O Flamengo ficou fora também de Libertadores, alguma coisa assim. 2009, isso. 2009. As Não, goleadas 2008, também, né? 2012. As goleadas que o Flamengo sofreu aqui de Nossa. Atlético, Paraná, impressionante. Teve um ano que o Flamengo tomou 15 gols em Curitiba. Ele tomou 2003. 6. Ele tomou 6 do Paraná, 4 do Atlético e 5 do Curitiba. Foi 6-2 para o Paraná, 5-0 para o Curitiba e 4-1 para o Atlético. Cara, é inacreditável isso. Não, em 2009... Você fica imaginando isso antes, mas, meu Deus, como é que em pode? 2009, que o Flamengo foi campeão e o Curitiba foi rebaixado, o Flamengo tomou 5-0 do Curitiba no Couto Pereira. Flamengo com Adriano Imperador. Flamengo com Adriano Imperador. Agora, eu quero, antes de seguir, eu quero ir para 99, porque a gente fala dessa arrancada do Atlético, mas assim, o destino é meio louco, né? Tudo começa, o Ricardo citou agora há pouco a seletiva, tudo começa num jogo que o Atlético perde em Ribeirão Preto para o Botafogo, e ali não tem mais chances de se classificar para o G8 do Campeonato Brasileiro. Aí surge a seletiva, aí o Atlético ganha do Sport na Arena com aquele famoso gol do Luizinho Neto, que o Carneiro Neto narra. Olha lá, fez o gol. Não acredito, né? Aquelas coisas do Carneiro. Como seu Luizinho Neto vai bater? Olha lá. Já vou botar aqui para fora. Olha lá, vai. O Luizinho Neto bateu. Gol, mas é craque demais esse Luizinho Neto. E aí, Carneiro, né? Carneiro. Mas olha, aquele jogo contra o Botafogo, eu me lembro que foi um jogo em que o Vadão estava vermelho de raiva, sabe? A cara fica pimentão de raiva. E ele queria falar alguma coisa, o Petralha queria falar alguma coisa, mas eles não falaram. E talvez por eles não terem falado, é que deu para mobilizar todo mundo para a seletiva. E aí, assim, a seletiva é o ponto de... é o ponto de partida do Atlético de hoje, é a seletiva, né? Sim. Certeza. Um fato curioso, até que foi... vou contar bastidores da vida do nosso dia a dia aqui. Antes dessa gravação, teve o Grande Prêmio da Fórmula 1 na Austrália, que era de madrugada, e eu queria ver, enquanto eu fazia o tempo passar, comecei a procurar vídeos antigos no YouTube. E cheguei a um Grêmio e Santos de 99, que por um acaso aí dessa história de mudança de narrador da Globo, o Luiz Roberto narrou aquele jogo, que era um time paulista, que era a primeira rodada da seletiva da Libertadores. E eles explicando o regulamento, Casagrande transmissão, descendo a lenha na CBF, falando que onde já se viu criar um torneio que você colocava o 16º colocado para brigar por um título para Libertadores, e ele estava certo, que o normal era o 3º colocado do brasileiro e para Libertadores. E quem não conhece, era um chaveamento louco, né? Porque era do 9º colocado ao 16º jogando um lado da seletiva, do outro lado vinha os eliminados das quartas de final do brasileiro, que pegavam os que caíram na semifinal e daí se juntavam um lado com o outro. Então o Atlético, mesmo que ele ficasse entre os 8, ele podia jogar a seletiva não sendo campeão. Mas o mais louco é isso, né? Foi um torneio criado totalmente às pressas, o Atlético ficou em 9º no brasileiro, foi indo, enfrentou um monte de time e chegou na final num torneio que não era para existir. Mas foi isso que colocou o Atlético no que é hoje, né? O resto é só história. Eu só queria contar isso, que por um acaso eu peguei a primeira transmissão da seletiva da Libertadores. O Atlético, eu acompanhei aquela seletiva toda como repórter, né? Inter, Coritiba, São Paulo, Cruzeiro na final. Essa foi a sequência do Atlético na seletiva. O Coritiba foi antes do Inter, né? Então foi Coritiba Internacional. Não, e teve um antes ainda. O Sport, né? Não, o Sport ainda era campeonato. Então foi a Portuguesa, porque a Portuguesa e o Sport fizeram um pré-seletiva para ver quem ia enfrentar o Atlético e tinha a melhor campanha. Isso. Então Portuguesa, Coritiba, Inter, São Paulo e Atlético. E sempre, todo mundo lembra, o Bori, principalmente porque era do tempo que ele era dos shows e tal, que o jogo contra o São Paulo foi num sábado no Couto Pereira, porque a arena foi alugada para o Ruffelsberg. Eu estava nesse jogo no Couto Pereira. Tava? Eu também. Fui ver o jogo. Não tinha o que fazer, pai, vamos no jogo.
Vamos passar para 2000, e aí, assim, não foi um jogo que eu fiquei triste, cobrindo o jogo, né? Porque eu estava fazendo o jogo. Mas foi um jogo que eu fiquei bravo. Bravo porque operaram o Paraná contra o Vasco. Sem e é dúvida, Paraná 1, Vasco dúvida. 0, né? No Couto Pereira. Isso, no Couto. Bora, Esse lembra? jogo eu vi pela televisão. Lembro desse jogo e operaram o Paraná nos dois também, lá em São Januário também, né? Aham. Mas aqui o Simon fez... foi lá o Simon, né? Não, foi aqui. Lá. Foi aqui? Foi aqui, acho. Foi aqui que teve do pênalti no mercado. Eu sei que o Paraná fez 1-0 com o Reinaldo. Reinaldo Apolinário. E aí foi, né? Aí começou, tipo, nada para o Vasco era dado, né? Então, eu me lembro que a torcida foi se irritando, se revoltando, mas ao final aplaudiu o time porque foi realmente um grande jogo do Paraná Clube, do Geninho. É o time do Geninho com o Ney de capitão. Daí se transporta isso para 2001, é o Geninho de técnico e o Ney de capitão do Atlético, né? E era semifinal, né? Das Quartas da Jovelanche. Quartas. Tem o Paraná passar, você pegar o Cruzeiro. Inclusive, a gente fez, nas primeiras temporadas do podcast, aquele EC, e esse jogo estava na história. É verdade. Se o Paraná passasse pelo Vasco, a gente estudou se passaria pelo Cruzeiro e faria a reedição da final da segunda divisão no mesmo ano contra o São Caetano, ou se caía diante do Cruzeiro. E aí, assim, gente, se você está ouvindo a gente em qualquer plataforma de áudio, em todas tem um arquivo completo do programa. A gente fez 2 e se. A primeira edição, a primeira foi dos momentos mais manjados, a segunda já foi de acontecimentos um pouco mais obscuros. 2001, eu não sei o que vocês acham, mas para mim o grande jogo do Atlético é o do Fluminense, na semifinal, que foi um negócio completamente insano, né? Foi. Mas eu acho que o contra o São Paulo foi mais tenso. Eu acho que contra o São Paulo foi bem mais tenso. São Paulo foi quarta-noite, né? Foi. Eu me lembro... Diga. Não, também eu me lembro muito marcante. Vai. Foi não terminar nunca. Vamos decidir aí quem que vai falar? Foi um 6-3 o Atlético em cima do Bahia na Arena. Esse é um jogo assim que eu acho que virou a chavinha do Atlético, porque foi um jogo que fosse tomar 3 gols do Bahia em casa, mas o ataque era um negócio inacreditável. Acho que ali o Atlético estava mostrando a carinha do que vinha pela frente com 6 gols em cima do Bahia. Que o Bahia se classificou, né, no mata-mata, perdeu para o São Caetano pelo regulamento do São Caetano jogar pelo empate, mas o São Caetano ganhou nos pênaltis nas quartas de final. E o Atlético passou o trator em cima do Bahia. Né? Passou o trator. Eu estava me lembrando aqui que a gente teve também, nesse ano 2001, um Atletiba muito interessante no Brasileiro, porque era o Atletiba já com o Ivo Wortmann de volta ao Curitiba, né? Porque tem aquele jogo do Cruzeiro, que é o jogo das moedas, outro jogo marcante, né? Em que o Ricardo Gomes treinava o Curitiba, mas daí o Ricardo sai, volta o Ivo, o Curitiba engata 1 ou 2 vitórias, uma delas, aquela vitória também histórica sobre o Palmeiras, de 4-1, né? Que é o jogo que o Evair acaba com o jogo. E daí vai para o Atletiba e o Atlético ganha de virada o Atletiba, né? O Washington sendo super decisivo. Ou, perdão, isso é 2001, então não foi o Washington. O Washington é 2004. Foi o Kleber. Foi o Kleber que fez o gol. Foi o Kleber Pereira. O 2004 também teve um Atletiba, também foi de virada para o Atlético, e aí sim o Washington foi decisivo. Bora, eu queria pular para 2003, porque é 2003, é isso? Só rapidinho aqui, 2002 tem um jogo fatídico para o Curitiba, né? Que foi chegar, dependendo só dele, para se classificar para o mata-mata lá do Brasileiro, era só ganhar do Gama já rebaixado, que na última rodada o Gama era o único time que chegou na última rodada já rebaixado. Ele dependia, acho que ele precisava ganhar, ou ele ganhava o jogo, ou se o Santos não ganhasse, o Curitiba se classificava. O Santos ganhou de São Caetano e o Curitiba conseguiu a proeza tomar 4 do Gama. E aí o Santos se classificou em 8º e aí foi campeão brasileiro. Curitiba podia ter mudado a história do futebol brasileiro sem Robinho e Diego era brasileiro. Eu sou muito Forrest Gump. Eu tava nesse jogo também. É o famoso jogo em que o Robson de Lázari, transmitindo pela rádio CBN, ele monta o equipamento. Cara, o estádio Mané Garrincha estava acabado. Monta o equipamento dele
num armário de linhas telefônicas que tinha no gramado. E, assim, o armário dele era mais embaixo, assim, né? Onde ele tinha que conectar a linha. A linha de telefone, tá, gente? A gente trabalhava com linha telefônica. E aí ele teve que se ajoelhar para falar com o operador. E o operador era o Luiz Carlos de Jesus. Aí você realize a cena, um repórter de rádio com o microfone na mão, ajoelhado, gritando: alô, Jesus, alô, Jesus. Cara, é aquela história que a gente só acredita porque a gente viu. Só porque a gente viu do alô, Jesus. Mas, bora, eu estou tentando lembrar de um jogo do São Paulo com o Paraná, em que o São Paulo o Paraná vai para poder ser líder do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram disso? É a última rodada do primeiro turno. Se o Paraná 2005, ganha... isso. 2005? Ou 2006? Não, 2005. Se na Vila Capanema, se o Paraná ganha do São Paulo, ele vira o turno líder do campeonato. Se eu não me engano, era Paraná, São Paulo e Ponte Preta brigando pela liderança. São Paulo, Corinthians e Paraná, Corinthians e Ponte Preta brigando pela liderança do turno. Esse foi um jogaço também do Paraná, meu Deus do céu. Eu estou vendo aqui, achei no Google, o Paraná e São Paulo em 2006 também, que foi jogo valendo a liderança, era a final do primeiro turno. Então, acho que é esse. Então, é esse jogo? E vocês lembram que aquele tempo o lance dava um troféu? Sim. Que era o troféu Armando Nogueira. E o do segundo turno era o troféu Osmar Santos. E aí foi 3-2 para o São Paulo, com 2 viradas. O São Paulo ficou atrás 2 vezes e ganhou o jogo. O São Paulo, que acabou campeão, né? Ali que começa também mais uma sequência de títulos do São Paulo do Muricy. Cara, é o time, basicamente, o time campeão do mundo de 2005. Rogério, Alex Silva, Fabão, Richarlison, Souza, Josué, Mineiro, Danilo, Júnior, Leandro, que a gente falou agora há pouco, e Aloysio. O Paraná tinha... Era o Caio, o time do Caio, treinador. Flávio, sim. Gustavo, Emerson e Edmilson. Gustavo e Emerson, né? Os dois que vieram ali da Portuguesa, né? Ângelo, Batista, Pierre, Beto, Michael Suel e Edinho, e na frente só o Leonardo. Eu me lembro desse meio-campo, Batista, Beto e Pierre, era o meio-campo muito forte do Paraná. Sim, foi o time que foi para a Libertadores, né? Foi. Que conseguiu a classificação contra o São Paulo na Vila Capanema. Olha, grandes momentos esses aí, assim, e parece que foi ontem para nós, né? Mas foi há 17 anos, né? É um negócio inacreditável. É absurdo como passou. Ricardo, memória recente é mais com você do que com a gente. Puxa aí algum jogo, porque agora a minha memória tá caindo. Porque agora, e assim, a partir de 2006, diminui o número de jogos, né? Porque a gente desde 2005, a gente nunca mais teve os 3 na Série A ao mesmo tempo. É verdade. Tivemos alguns anos só com 1. Então acaba meio que ficando preso sempre a um time ou outro, né? É difícil, sim. Paraná, eu acho que acaba os jogos memoráveis ali. Eu lembro em 2007, um jogo do Paraná que ele perdeu para o São Paulo na Vila Capanema, num jogo que a arbitragem foi muito contestada. Se o Paraná tivesse ganho do São Paulo, era líder do Brasileirão. Daí depois foi lá e enfrentou o Náutico nos aflitos, ganhou por 4-3 lá, que o Paraná ele empolgou muito no começo do Brasileiro, porque era um time que recente tinha saído da Libertadores, todo mundo achava que ia brigar para a Libertadores de novo e acabou, né, sendo rebaixado. Mas eu acho que o último ano que teve um jogo memorável do Paraná pro lado bom foi 2007. Aí 2018 eu acho que não teve um jogo que você lê, não, o Paraná jogou bem naquele Brasileiro. O Bório, você, Ricardo, que lembrou esse jogo de 2008, né, que é o jogo da salvação do Atlético, do rebaixamento 5-3, né? Contra o Flamengo, que assim, talvez, junto com aquele jogo do América no Janguito, aquele 5-4 da Série B, e esse jogo do Flamengo, a maior atuação do Paulo Baier com a camisa do Atlético, né? Mas ele estava em 2008 já no Atlético, o Baier não jogou em 2009? Ou ele jogou outro jogo que ele arrebentou contra o Flamengo, eu estou me confundindo. Porque, se eu não me engano, o 5-3 foi em 2008, foi o ano que o Atlético safou do rebaixamento, e o Flamengo não foi nem para a Libertadores. E o Geninho era o técnico, foi naquela saída do Petralha, que o Marcos Malucelli assumiu, o Geninho veio. Mas daí não é... 2009, esse 2008, eu acho que não é
Porque o Geninho estava no Atlético esse tempo? Era o Geninho. Mas O ele Geninho, então, o volta... Geninho veio e salvou do rebaixamento. Aí o Geninho sai em 2009, só que ele tinha indicado o Paulo Baier, que o Paulo Baier saiu brigado do Sport, depois do Sport ser eliminado da Libertadores. O Geninho indicou o Paulo Baier e logo em seguida o Geninho foi demitido. Daí o Paulo Baier estreou pelo Atlético sem o Geninho. Eu me lembro que o Paulo Baier foi dispensado do Sport numa segunda tarde. Ali, ainda nos primórdios da internet, há uma mobilização da torcida do Atlético impressionante na internet, e o Atlético contrata o Paulo Baier à noite. Segunda, umas 9, 10 horas da noite. Foi tudo. E daí, logo depois, o Geninho, que fez todo o meio-campo, foi mandado embora. Mas o Geninho voltou em 2010, 2011. E em 2011 foi demitido, depois de ganhar do Paraná na Vila Capanema, porque o Adilson estava livre no mercado e o Atlético não quis perder a oportunidade. Inclusive, deram o espaço para o Geninho dar uma coletiva no CT do Caju para falar da saída dele do Atlético. E ele desceu o sarrafo na diretoria. Esse jogo 5-3 aí é um jogo em que o Marcelinho Paraíba fez os 3 gols do Flamengo. Paraíba que iria o ano seguinte para o Curitiba. Seria considerado por muitos o melhor jogador daquele Campeonato Brasileiro, mas o Curitiba acabou sendo rebaixado. A gente falou rapidamente, né, daquela triste história do jogo contra o Fluminense. Aí, assim, querendo ou não, né, a partir de 2010, assim, o Paraná tem primeira divisão, o Curitiba tem primeira divisão, mas me parece que os grandes jogos eles começam a ser protagonizados muito mais pelo Atlético, né? Sim. Eu lembro de um jogo do Curitiba em 2011, que eu não sei se vocês vão lembrar, porque se não fosse naquele dia, seria um dos maiores jogos da história. Só que ele aconteceu naquele 5-4 do Flamengo no Santos, que o Ronaldinho, o Gaúcho e o Neymar brilharam. Que o Curitiba perdeu por 4-3 para o São Paulo, mas estava perdendo por 4-0, e eu ainda arrisco que se tivesse mais uns 5, 10 minutos, o Curitiba no mínimo empatava aquele jogo. Isso no Couto Pereira, né? No Couto Pereira. O que eu vi aquele dia foi um negócio inacreditável, porque eu lembro que eu estava no jogo trabalhando, e a gente só vendo o placar do jogo do Santos e Flamengo, aquele gol atrás de gol, e a gente, puta, vendo isso aqui, o São Paulo moendo o Curitiba, veio o segundo tempo, parecia um outro jogo, o Curitiba por pouco não empatou. E acho que aquilo ali, se tivesse acontecido um dia depois, ou uma rodada depois, estaria naquele maior jogo da história do Brasileirão. Mas foi ofuscado pelas estrelas da Vila Belmiro. Eu me lembro. E naquele ano teve mais jogo, placar de 5-4, né? Do eu Curitiba... acho que teve. Não do Curitiba. Mas no Brasileiro teve, acho que mais um placar, acho que um Fluminense e Cruzeiro, acho. Fluminense e Grêmio. Fluminense e Grêmio, Fluminense também e Grêmio no Maracanã. 4, né? E daquele mesmo ano, Diga. O Curitiba meteu um 5-1 no Vasco, não sei se vocês vão lembrar, entre as finais da Copa do Brasil. E daí coincidiu da tabela e os dois times com o time reserva, o Anderson Aquino e o Tcheco colaram em cima do Vasco. E assim, a expectativa era, se o time reserva meteu 5, o time titular vai ganhar, né? E aí não deu, mas assim, foi curioso aquilo, de 3 Curitiba e Vasco. E o Tcheco não foi titular, né? Pois então. E aí, essa é aquela questão que o Marcelo Oliveira talvez vai responder até o final da vida, porque não escalou o Tcheco na final de 2011. Nem vou falar de 2012, porque o Marcelo Oliveira encerrou a carreira do Tcheco, né? O Tcheco falou, depois dessa aqui eu paro. Eu estou lembrando de 2 momentos agora. Ricardo, me confirme. O 7-2 do Atlético no Vasco é Brasileirão, né? É Brasileirão 2006. Exatamente. O dia que até a grávida faria o gol no Vasco. Eu não sei se foi 2006, porque teve um Vasco, Flamengo, Atlético e Vasco, que foi 6-4 na Arena também. E, se eu não me engano, os 2 jogos, o técnico era o Renato Gaúcho, do Vasco. Só que eu acho que foi em 2005, 7-2, e 2006, o 6-4. Foi 2005 mesmo o 7-2. E daí o 6-4 foi em 2006, então. Era o time da Libertadores, né? Diego, Jean Carlos, Danilo, Paulo André e Marcão, Cocito, Lambaia, Fabrício e Evandro, Lima, depois Finazzi, grande Finazzi, o famoso Pangaré, e Aloísio, né? Agora, se você escutar a escalação do Vasco, você chora. Olha só, Ellington, Luciano, Éder e Gomes, famoso Wagner Diniz, Felipe Alves, Igor, que veio para o Paraná, a gente chamava ele de Igor, que era com Y, o glorioso Moraes e Diego, Alex Dias, o único que eu lembro, e o Anderson, depois o glorioso Elbinho. O Moraes jogou no Atlético. O Moraes jogou no Atlético, é verdade. O Wagner Diniz também. E o Alex Dias jogou no Paraná, né?
Não é esse Alex Dias. Não, esse a gente sempre se confunde. A é gente outro confunde com o André Dias. Esse Alex Dias. O Alex Dias jogou no Goiás e foi campeão pelo São Paulo. Jogou no depois brasileiro, algum ano jogou no São Paulo. E teve um jogo, se vocês lembram, que eu acho que é 10, acho que é 2010, mas o Ricardo vai lembrar, que é um jogo em que o futebol paranense é apresentado ao Neymar, um 4-0 do Santos no Curitiba, no Couto Pereira, em que 2011. o Neymar saiu... 2011, o Neymar saiu aplaudido do estádio, porque assim, foi uma atuação simplesmente absurda do Neymar. Eu acho que esse foi 2012, porque o Neymar marcou 4 gols, foi contra o Atlético no Pacaembu em 2011. Óbvio que o Forrest Gump estava nesse jogo também. Isso daí. Mas aqui acho que foi 2012 que o Neymar foi aplaudido. Foi o dia que Robertson Januzzi chamou o Neymar de Niemeyer. Niemeyer. Ai. Mas, gente, a gente torce para que tenhamos jogos tão inesquecíveis quanto nas próximas semanas, que tenhamos já, quem sabe, um Flamengo e Curitiba inesquecível, um Atlético e Goiás inesquecível, porque às vezes o inesquecível não é contra os tais grandes, né? Os times contra a taxação das apostas, né? Agora a gente já pode dividir assim, né? Tem os clubes brasileiros que são divididos entre os que são contra a taxação das apostas e os que são a favor. Então, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, hoje né? Isso aí, né? Isso é um absurdo, né, cara? Os clubes questionarem o governo que não foram consultados sobre a taxação das apostas. Cara, isso é só no Brasil mesmo, velho. Que clube de futebol tem que se meter em política, velho? Já passou a era do Eurico, né? Nós vamos fazer os prognósticos, palpitão do Brasileirão? Semana que vem, o programa que entra no ar no dia 14 de abril, que é o dia do início da Série B. É óbvio que esse ano a gente vai acompanhar um pouco menos a Série B, mas ainda tem o Londrina. Mas sim, como vamos esperar Atlético e Curitiba na Série A. E aí podemos até fazer, Bório, um quadradinho, eu acho que vale um quadradinho para a gente falar, porque aí já vamos estar a um mês do início da competição, dá para fazer o palpitão do Paraná, se o Paraná sobe ou não na segunda divisão do futebol paranaense, que é o campeonato, infelizmente, que o Paraná vai disputar nesse ano de 2023. É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Nós temos até o cover do Diogo Souza agora, que vai jogar Liliu. O Liliu. Grande Liliu. Liliu, queime a nossa língua, Liliu. A gente volta semana que vem, então, com o Brasileirão. Aí, um abraço, gente. Valeu! Valeu!